Ai, 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 tá chegando a hora, maior reforço da temporada. Atacante Pedro liberado para iniciar condicionamento físico e será reintegrado ao elenco. Torcedores pedem contratação do meia Matheus Pereira do Cruzeiro e Clube Rubro-Negro lança nota oficial sobre o estado de Everton Cebolinha. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje, 9h30 da manhã, após 2 dias de folga, domingo e segunda. Flamengo que conquistou o 25º título da Taça Guanabara e agora vem forte na semifinal do Campeonato Carioca, para chegar até a final e conquistar mais um caneco nesta temporada. O Felipe comanda o primeiro treino com foco no clássico contra o Vasco, partida de ida da semifinal. Esse mando é do Vasco, ainda não se sabe se será em São Januário, no Newton Santos, no Maracanã. Reunião hoje na Ferres vai decidir tudo. E o segundo jogo é o mando do Flamengo, acontecerá no Maracanã. Repito aqui a minha informação de ontem. Dificilmente essa partida será em São Januário. A Ferres vai vetar, eu já tive essa informação. Tudo pode acontecer entre Newton Santos e Maracanã, mas a minha opinião aqui, fazendo a cobertura já há muito tempo, de Flamengo e Vasco, clássico, sempre muito disputado, aí tem que ter segurança, estrutura. Eu acho que vai acabar sendo no Maracanã os 2 jogos. Depois me cobrem. Bom, nota oficial do Flamengo sobre a situação do Everton Cebolinha. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o atacante Cebolinha realizou exames de imagens nesta segunda-feira, após ser substituído com dores na partida contra o Maricá no último sábado. O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento com fisioterapia no departamento médico do clube. Cebolinha dificilmente pegará o Vasco. Michael também está fora. Felipe deve utilizar aí o Luiz Araújo, que foi muito bem contra o Maricá. Aliás, o Luiz Araújo já vem pedindo passagem no time titular, entra bem em todos os jogos, faz gol, dá assistência, participa dos lances de perigo, dá combate, ajuda na transição, enfim. Luiz Araújo deve iniciar como titular na ausência aí do Cebolinha e também do Michael. Por outro lado, o Flamengo deve ter aí os retornos de Alexandro, ficou um período se recuperando de uma lesão muscular, Ayrton Lucas e Juninho. O Flamengo pode ter o retorno desses 3 atletas para esse primeiro clássico da semifinal do Campeonato Carioca no dia 1º de março, sábado de Carnaval. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre essa situação, qual o time ideal que o Felipe deve mandar aí, se deve poupar alguém ou se deve ir com força máxima, porque a sua opinião é muito importante. Bom, a gente vai trazer aqui a notícia principal desse vídeo. Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito do futebol do Pedro, nosso artilheiro, melhor atacante do futebol brasileiro. Pedro está muito perto de voltar, gente, a jogar. Nesta segunda-feira, o artilheiro passou por uma reavaliação do médico que operou o seu joelho esquerdo e foi liberado para começar a se recondicionar com os preparadores físicos. Se a previsão inicial era para um retorno só em maio, às vésperas do Super Mundial de Clubes, a recuperação animou para antecipar o prazo. Se tudo correr como esperado e o Pedro não sentir mais dores, será liberado para ser reintegrado ao elenco entre o final de março e início de abril, mês que deve voltar aos gramados. Então a informação é que o Pedro
deve voltar no início de abril. Então temos aí já o final de fevereiro, né? Mais 3 dias aí para terminar o mês. Aí vamos entrar em março. Aí no finalzinho de março começa ali o Campeonato Brasileiro. E em abril, no início, teremos Pedro de volta. Esse processo de recuperação está sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e o Dr. José Luiz Junco, né, que é o novo diretor-geral, né, médico-geral do Flamengo. E aí o Pedro, que se machucou quando estava à disposição da seleção brasileira, no dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, sofreu aí uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Olha, a primeira vez que eu vejo uma recuperação dessa, naquela que pode ser aí a pior lesão de um jogador de futebol, né? Quando você rompe o ligamento cruzado do joelho, isso aí dura 8, 9, 10 meses, dependendo do quadro, né? E aí o Pedro retornando aí em abril, de ficar aí confiante, né, para a temporada, porque na minha humilde opinião, o Pedro é o maior reforço que o Flamengo poderia trazer para essa temporada de 2025. Porque você vê o time do Flamengo em campo, é um time que joga certinho, né? A zaga está muito bem, o meio-campo, os homens de frente, mas assim, não tem um centroavante artilheiro, né? Com um homem de área com as características do Pedro. Então, Pedro voltando, encaixando nesse time, acabou, esquece. O Flamengo vira uma máquina, né? Tem um centroavante, tem os pontas, tem os meias, tem os volantes, os zagueiros jogando muito, os laterais, né? Laterais de seleção. Então, quer dizer, o Rossi, que não trabalha, fica lá só assistindo os jogos. Então, é uma expectativa muito boa, uma esperança, uma confiança para o torcedor, esse retorno aí do Pedro, né? Ele que já está quase voltando a jogar, quase voltando, está aí nesse processo de recondicionamento físico, e aí depois disso a transição para o campo, será reintegrado ao elenco, e aí começa a treinar com bola com a turma. Aí vai depender, né, da fase do Pedro para ser escalado pelo técnico Felipe Luiz. Então a lesão fez o Pedro perder a chance aí de quebrar mais um recorde, ter a sua melhor temporada na carreira, a temporada passada. Porém, mesmo com a grave lesão e sem entrar no gramado desde o início de setembro, o atacante teve em 2024 a melhor média que estreou no profissional, foram 32 jogos em 45 partidas, média de 0,7 por jogo. Em números absolutos, seu melhor ano ainda é 2023, quando marcou 35 vezes em 61 jogos. Então, que o Pedro volte mais forte para ajudar a gente, para ajudar o Mengão dentro de campo. Olha essa daqui, hein? A atual janela de transferências do futebol brasileiro fecha nesta sexta-feira, dia 28, né? Deixa eu abrir o calendário aqui para não falar bobeira. Dia 28, sexta-feira, fecha aí a janela. O Flamengo contratou apenas 2 peças, Danilo e Juninho, um atacante e um zagueiro. O Flamengo perdeu alguns jogadores, né, sendo a mais inesperada a do argentino Carlos Alcaraz, que veio para ser aí um possível substituto para o Arrascaeta, né? E aí, com o argentino indo para o Everton, o posto de suplente, podemos dizer assim, de camisa 10, ou um meia que você possa contar ali, né, no banco de reservas, ficou vago, né? O Felipe vem até trabalhando com o Matheus Gonçalves naquele setor. No último jogo colocou os dois para atuarem juntos, o Arrasca e o Gonçalves, mas o Felipe enxerga no Matheus Gonçalves uma peça de reposição ao Arrascaeta se acontecer algum problema. Se ele se lesionar, bate na madeira. Se ele ficar suspenso por cartão, se ele for convocado para a seleção e tiver jogo aqui no Brasil, aí sim o Matheus Gonçalves seria esse cara. Mas a torcida do Flamengo sugeriu um meia atacante nesse finalzinho de janela, nessa última semana, um cara que tem um bom futebol, já esteve no radar, na mira do Flamengo, faltou muito pouco para o Flamengo contratá-lo, mas não conseguiu. E que está vivendo um inferno astral no Cruzeiro, que vou te contar, fizeram até boneco dele e botaram na passarela lá,
como se fosse Judas, com a eliminação do Cruzeiro para o América Mineiro na semifinal do Mineirão. E aí, com essa fase tumultuada lá no Cruzeiro, Matheus Pereira foi alvo de vários torcedores nas redes ontem. O torcedor do Flamengo marcando o Matheus Pereira e dizendo: vem ser feliz no Mengão, pô, sai daí, o Cruzeiro tá em crise, vem pro Mengão, quer ser feliz? Vem pro Mengão. E aí o pessoal marcando o Flamengo, marcando o BAP, o Boto, contratem o Matheus Pereira, aí excelente oportunidade de mercado, né? Tem boa relação aí, né? O Cruzeiro e o Flamengo. E a última vez que o Flamengo contratou um meia do Cruzeiro é história, né? Tá aí. Todo mundo tá vivendo essa história com direito a chimarrão. O Arrascaeta veio e destruiu. Mas não tem nada, tá, gente? O Flamengo não fez proposta, o Flamengo não sondou a situação do Matheus Pereira. Os torcedores é que iniciaram essa campanha nas redes e pediram aí a contratação do jogador que já foi especulado no Flamengo anteriormente, mas não agora. O Matheus Pereira esteve muito próximo de ir para o Zenit, né? O Zenit chegou a mandar papelada para o Cruzeiro, falou que ia pagar o valor que o Cruzeiro queria. O Cruzeiro já estava tudo pronto, já comemorando a venda. O Matheus Pereira já estava comemorando que ele deu uma declaração no início desse ano dizendo que queria deixar o Cruzeiro por conta da sua família, das crianças, dos filhos, escola, já estava vendo tudo isso lá na Europa, só que não aconteceu. Teve uma reviravolta aos 45 minutos do segundo tempo nessa questão aí com o Zenit. Rapaz, o Zenit veio aqui no Brasil, tentou o Garro do Corinthians, tentou o Gerson do Flamengo, tentou o Matheus Pereira do Cruzeiro e não levou ninguém. Impressionante. E aí os torcedores fizeram essa campanha ontem nas redes. E aí, torcedor, você é a favor do Matheus Pereira no Flamengo? Ele jogou muita bola na temporada passada, né? Foi um dos destaques, foi não. Ele foi o melhor jogador do Cruzeiro na temporada passada em alguns jogos. E a gente deixa essa enquete aqui para fechar esse primeiro vídeo de hoje, primeiro vídeo da terça-feira. Você é a favor? Contrataria o Matheus Pereira? Seria uma boa no Flamengo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O jogador, além de ser alvo da torcida do Cruzeiro, está muito insatisfeito, está sem clima. O futuro dele deve ser fora do Cruzeiro, ainda nesta janela. Pode ir para outro clube, enfim. Então vamos aguardar. Um grande abraço para você que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Vamos bater a nossa meta, 800 mil? Então já se inscreve aí aqui embaixo, botão inscreva-se. Até o meio do ano, dá esse presente aí pro Rafla. Falta pouquinho para a gente bater 800 mil inscritos. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!